Olá, você confere agora as notícias que são destaque no Senado Federal. De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, já foram confirmadas as mortes de mais de 100 pessoas por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis. Durante a sessão plenária desta quinta-feira, senadores aprovaram um requerimento para a criação de uma comissão para acompanhar os desdobramentos da situação. Logo no início da sessão plenária, os senadores fizeram um momento de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O número de mortos pela chuva na cidade já passa de 100 e pelo menos outra centena de pessoas estão desaparecidas. O plenário aprovou a criação de uma comissão temporária externa para acompanhar os desdobramentos da situação. Senadores manifestaram solidariedade aos moradores de Petrópolis e sugeriram medidas para combater e evitar novas tragédias. Com um propósito único de acompanhar a evolução do que ocorre e poder, de forma propositiva, em 30 dias, oferecer encaminhamento de política pública necessária, que não é só a Petrópolis, não é só a toda a região do estado do Rio de Janeiro, a região serrana, mas também poderemos aproveitar para outras regiões serranas do nosso país. Imagina o sofrimento daquelas pessoas sem conseguir ter um abastecimento de água, de energia, fora aqueles que se foram, a cidade totalmente destruída. E, com certeza, o que a gente puder fazer aqui para amenizar esse sofrimento, nós vamos fazer. O Brasil todo ainda está sob o impacto da tragédia de Petrópolis, aqui muito bem resgatada, que vitimou mais de 100 pessoas, adultos, crianças, idosos, casas soterradas, carros, ônibus, caminhão, deslizando pelas ruas, sonhos presentes e futuros interrompidos. O Brasil precisa começar a não querer, ou pelo menos abandonar, essa tradição de lamentar, de fazer grandes matérias, de repercussão sobre morte de pessoas. Nós precisamos começar a trabalhar antecipadamente. Petrópolis, infelizmente, já passou por isso. E de lá para cá, muito pouco foi feito para se resolver esse problema, e a população mais simples é que sofre. Essas consequências realmente podem ser evitadas se realmente tiver um planejamento de curto, médio e longo prazo, que é também a preocupação do senador Portinho. O relatório da reforma tributária deve ser lido na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Um dos assuntos tratados no texto deve ser o comércio digital. As formas digitais de comércio, como as plataformas de compra e venda online, muitas com sede fora do Brasil, também devem ser tema da PEC da reforma tributária. Após reunião com o presidente do Senado e empresários varejistas brasileiros, o relator do texto, o senador Roberto Rocha, informou que pretende incluir na PEC um mecanismo sobre o assunto. Que é o mundo digital, onde nós temos aí, num processo acelerado, vários produtos e serviços sendo desmaterializados. Todos aqui sabem que até pouco tempo a gente saía ali para comprar CD e DVD. Está tudo na nuvem. Então o desafio é como tributar isso. Ou seja, nós temos um mundo digital e um sistema tributário analógico. Nós queremos fazer a reforma tributária não clássica, também tecnológica, onde a gente pode tributar, além do produto, o dinheiro. O relatório da PEC da reforma tributária vai ser apresentado na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Regimentalmente, nós faremos a leitura na próxima quarta-feira. Já está na pauta da CCJ. E aí, nós temos, se algum senador pedir vistas, que é o direito, é dado o direito, vai exercer esse direito. Na sessão seguinte... Vista coletiva. Vista coletiva. Na sessão seguinte, a gente delibera na CCJ e no mesmo dia ela vem para o plenário do Senado. Compromisso nosso, do presidente Pacheco, conosco. Os projetos que buscam estabilizar o preço dos combustíveis devem ser votados no Senado na próxima terça-feira. As propostas chegaram a entrar em pauta, mas senadores pediram mais tempo para estudar os detalhes. Os dois projetos dos combustíveis, tanto o PLP quanto o projeto de lei,
Na verdade, é um trabalho que o senador Jean Paul tem feito. Há uma grande complexidade do tema, isso é inegável. Interesses dos estados representados pelos governadores, interesses do Ministério da Economia, o próprio alinhamento com a Câmara dos Deputados. Hoje, eu e o relator, senador Jean Paul Prats, estivemos com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar de pontos e de conceitos em relação a esses dois projetos. E nós achamos melhor, para um aprimoramento, para poder ter um alinhamento mais pleno em relação a esses dois projetos, que nós pudéssemos adiar de hoje para a próxima terça-feira, que é o tempo que nós acreditamos que todos esses atores possam chegar a um denominador comum. E aquilo que não for de convergência, submeter à apreciação do plenário do Senado Federal para que vá a voto. E isso para os dois projetos, presidente? Oi? Isso para os dois projetos? Exatamente. Os dois projetos estão tramitando em conjunto. É bom que eles tenham uma apreciação também conjunta, embora não haja um apensamento. Mas como um trata de um PLP que regula questões relativas ao ICMS e o outro projeto de lei que estabelece a conta de equalização, e também há a questão dos impostos federais, que pode ser e deve ser objeto de emenda para uma eventual isenção no caso do diesel e do gás, é importante que eles sejam apreciados em conjunto, inclusive pelo mesmo relator. O governo já sinalizou, então, que vai apresentar essa emenda da redução? Há uma sinalização nesse sentido, inclusive um dos pontos hoje tratados pelo Ministério da Economia é quanto a essa questão da tributação federal sobre combustível, que é uma avaliação que eles estão ainda fazendo, chegando a uma conta possível, que pode ser um dos institutos inseridos nos projetos apresentados e apreciados pelo Senado. Foi inaugurado um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19. A obra vai ficar em exposição permanente no Senado Federal. A inauguração do memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 começou com um hino nacional. Depois, os senadores fizeram 1 minuto de silêncio. O memorial é fruto de um projeto de resolução da CPI da pandemia e foi apreciado pelo plenário do Senado em outubro do ano passado. O Memorial das Vítimas da Covid-19 no Brasil, o primeiro memorial, conforme bem lembrado pelo senador Randolfo Rodrigues, do Brasil, representa um ato simbólico de solidariedade às famílias dessas vítimas. A representante da Associação Vida e Justiça perdeu 5 pessoas da família para a Covid-19. Ela agradeceu a iniciativa do Senado. Para que não se esqueça e para que nunca mais se repita tragédias como estas, é que estamos juntos, lutando para que outras homenagens reais sejam prestadas às vítimas, como, por exemplo, a continuação do fortalecimento do SUS e de todas as instituições que socorrem agora as vítimas de Covid e os sequelados. Os senadores da CPI lembraram o trabalho realizado na Comissão Parlamentar de Inquérito e cobraram providências dos órgãos de investigação. A CPI, como todos sabem, fez seu trabalho. Foi exaustivo. Milhares de horas de sessões, mais de 9 terabytes de informações e dados que se traduziram em um relatório profundo, consistente, com provas abundantes contra aqueles malfeitores, genocidas, facínoras, que lá estão relacionados com centenas de crimes a serem punidos. Mais que um memorial, o que eu considero fundamental são as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia. Durante 6 meses, senhor presidente, designado pelo plenário do Senado, designado por Vossa Excelência e, sobretudo, designado pela força de brasileiros e brasileiras, sob a memória desses mais de 600 mil compatriotas que perderam a vida, alguns colegas, membros desse Senado Federal, trabalharam com amor, zelo e afinco. É o mesmo amor, zelo e afinco que nós pedimos, reivindicamos, mais que isso, que as instituições desse país exigem dos órgãos para os quais foram entregues o relatório da CPI da pandemia, sobretudo a Procuradoria-Geral da República. E o senhor Aras não tenha nenhuma dúvida que o Senado, ou algumas pessoas do Senado, fiscalizará
e cobrará dele encaminhamentos consentâneos com tudo que aqui se apurou e que aqui nós conseguimos provar. São 27 prismas iluminados que representam as vítimas dos 27 estados brasileiros. As peças foram produzidas em mármore para lembrar velas acesas. A obra, de autoria dos arquitetos Vanessa Bering e André Luiz Castro, tem como premissa ser um local de acolhimento e reflexão. Com essa arquitetura carregada de simbologia, realizamos a nossa homenagem do Senado Federal às vítimas desse episódio, que é o episódio mais triste de nossa história. Sentimos-nos honrados em prestar esta justa homenagem a tantos brasileiros e às suas famílias, que a memória de cada um deles possa continuar nos inspirando e inspirando gerações. A Comissão de Direitos Humanos ouviu na quarta-feira o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Ele negou que a Anvisa tenha relação com uma nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde e ressaltou a importância da vacinação em crianças. O diretor-presidente da Anvisa negou que o órgão tenha participado da elaboração da nota. Frisou que o documento não contou com a colaboração de nenhum integrante da Anvisa em nenhuma das versões em que a nota circulou e questionou os motivos que levaram à elaboração e circulação da nota. Dá-se por prejudicado elencar que motivos nortearam a construção da nota, como ela foi construída, que motivos nortearam a colocação de informações acerca de medicamentos e também de imunobiológicos, especificamente vacinas. Barra Torres também falou sobre a menção na nota quanto ao uso e efetividade da hidroxicloroquina. O diretor-presidente da Anvisa ressaltou que as empresas farmacêuticas responsáveis por medicamentos, como citados no documento, dentre outros, não solicitaram à Anvisa a alteração da bula para uso na Covid-19. O que, obviamente, tivessem esses detentores de registro os dossiês científicos comprobatórios de qualidade, segurança e eficácia desses medicamentos na Covid-19, é por certo que fariam o pedido de alteração, porque teriam a possibilidade de medicamentos já existentes no Brasil, já detentores de registro para outras indicações terapêuticas, tivessem a extensão para uma pandemia, algo que está acometendo a totalidade do planeta Terra. Entretanto, esses laboratórios, até o presente momento, não deram entrada em nenhum dossiê científico que permitisse uma inclusão em bula. O autor do requerimento, o senador Randolfo Rodrigues, exibiu uma gravação do presidente da República, Jair Bolsonaro, em que ele dizia que já tinha pedido o nome dos técnicos da Anvisa, que teriam autorizado vacinas em crianças. Não está subordinado a mim, deixa bem claro isso. Não interfiro lá. Eu pedi, extraoficialmente, o nome das pessoas que aprovaram a vacina para criança a partir de 5 anos. Mas nós queremos divulgar o nome dessas pessoas para que todo mundo tome conhecimento quem são essas pessoas, e, obviamente, forme o seu juízo. Randolph quis saber se a declaração do presidente da República rendeu ameaças aos funcionários da Anvisa. E esse número veio num decrescente e permanece até a data de hoje, perfazendo até o presente momento um número aproximado de um número até 14 de fevereiro, 458 ameaças ou críticas. Barra Torres também falou sobre a importância da vacinação. Todos nós estamos aqui porque um dia ou pai ou mãe ou um responsável nos levou pela mão para sermos vacinados. É interessante que hoje parece que estamos discutindo algo que já é tradicional, rotineiro, no Brasil e no mundo. E digo principalmente no Brasil, porque o Brasil tem uma tradição do cidadão ir se vacinar, uma tradição antiga, construída ao longo de décadas. E não é diferente com a Covid-19. As vacinas são seguras, as vacinas são importantes, as vacinas hoje constituem a arma principal para o enfrentamento da pandemia.
Eu acho que é importante para que fique claro perante a população brasileira que está nos acompanhando pela TV Senado, que desde o início da pandemia, mais ou menos 1.500 crianças de 0 a 11 anos morreram de Covid-19 no Brasil. O presidente da Chapecoense, Ney Roque, disse que o clube não quer dar calote nas famílias das vítimas do acidente aéreo ocorrido há 5 anos, mas também não tem orçamento que banque todas as indenizações. O dirigente foi ouvido pela CPI da Chapecoense nesta quinta-feira. Foi ouvido também um representante da Caixa Econômica sobre o contrato com a seguradora da companhia aérea envolvida no acidente. O acidente com o avião que transportava jogadores do time chapecoense foi há 5 anos, em novembro de 2016. Das 77 pessoas a bordo, 71 morreram. No acordo judicial assinado em julho de 2020, com 26 famílias de vítimas, a Chapecoense se comprometeu a pagar inicialmente 250 mil mensais, divididos igualmente entre eles. O acordo vinha sendo cumprido, mas em janeiro deste ano, primeiro mês de atuação da nova diretoria do clube, o pagamento não foi depositado. O atual presidente, Ney Roque Mor, disse que o clube está numa situação crítica e que a intenção não é dar calote. Assumimos o clube numa situação crítica. Se não houvesse a nossa chegada, tem um vice-presidente junto comigo, o clube fecharia as portas, ninguém mais receberia. Muita gente acha que a Chapecoense quer dar o calote, muito pelo contrário. A Chapecoense ela quer se organizar, ela quer fazer as coisas direitinho e honrar todos os compromissos com familiares e com outros credores. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos organizar, porque o orçamento ele é limitado, ele não comporta o que se deve. O ex-presidente da Chapecoense, Plínio Davi Dines, disse que o clube foi solidário com as famílias desde o início e que as seguradoras devem cumprir a parte delas. Se nós não tivermos as seguradoras respondendo por aquilo que devem para as famílias, para a Chapecoense, vai ser difícil a solução. A CPI também ouviu representantes da Caixa Econômica. Eles foram convidados para explicar por que a Caixa Seguridade fez parceria com a seguradora Tóquio Marine, que fez o resseguro do voo da Lamia, que caiu na Colômbia com a delegação do Chapecoense. Até agora, a seguradora não pagou indenização às famílias das vítimas. Uma empresa do governo não poderia ter contrato com uma empresa que não está cumprindo com aquilo que deve. A emoção já passou. Essa é a palavra que eu gostaria de dizer. A emoção já passou. 5 anos e 3 meses, aí a gente assiste isso que, lamentavelmente, aflora, né? As famílias estão passando por dificuldade, a Chapecoense está passando por dificuldade, e as seguradoras, para concluir, fazem olhar de paisagem. O diretor de Logística e Operações da Caixa disse que o contrato com a Tóquio Marine foi feito seguindo todas as regras de governança previstas. Sobre o caso específico do tema da CPI, do resseguro da aeronave Lamia, envolvida no trágico acidente que vitimou jogadores dirigentes da Chapecoense, jornalistas, quando se dirigiam ao final da Copa Sul-Americana de 2016 na Bolívia, esclareço que nem a Caixa, nem as empresas do conglomerado têm qualquer conexão com os contratos de seguro e de resseguro em questão. Na Flórida já tem decisões de que a Tóquio Marine é responsável porque ela é resseguradora. Com outras também, não sei exatamente qual é o percentual dela no resseguro, como tem. Por isso que eu quero saber, nesse convênio de vocês, quais outras tem, para a gente saber se tem outras também que não estão comprometidas com isso. A nossa esperança, eu como relator e o senador Jorginho como presidente, e tenho certeza que todos os senadores, é que a gente busque uma alternativa para que o compromisso seja honrado. Porque, como foi dito, que foi parcelado, foi pago, não estava vencido ainda a segunda parcela, então o seguro estava valendo.
Não adianta dizer que não estava, porque estava. Nós temos hoje já pago para as famílias R$20.862.000. Nós temos em aberto nos acordos R$24.660.000 das situações que nós já temos acordos. Com relação aos outros que estão por vir, nós ainda não temos um número exato, né, de quanto que vão ser essas outras ações. Em sessão solene, o Congresso Nacional promulgou a emenda à Constituição que isenta do pagamento de IPTU imóveis utilizados como templos religiosos, inclusive nos casos de aluguel. Agora, o que importa não é a propriedade, mas o uso do imóvel como local de prática religiosa. Para o presidente do Congresso Nacional, a emenda promulgada vem no sentido de proteger a liberdade de crença prevista no texto base da Constituição. Rodrigo Pacheco lembrou também que milhares de ações se acumulam na Justiça questionando cláusulas que já nos contratos de aluguel repassam o pagamento dos impostos aos locatários. O texto de nossa Carta Magna reconhece, portanto, a liberdade de crença e de prática religiosa, entendida como um direito fundamental. Eis um ponto específico. Desse reconhecimento, adveio como decorrência lógica a concessão de imunidade tributária aos templos religiosos de qualquer culto, conforme preceitua o artigo 150 da Constituição. Contudo, mesmo em face dessa realidade, ao longo dos anos, vários questionamentos referenciando a abrangência da imunidade tributária conferida aos templos religiosos, sediados em imóveis alugados, assoberbaram o Poder Judiciário. Os embates judiciais levaram à mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal, a afirmar entendimento de que a imunidade relativa aos templos de qualquer culto deve ser projetada a partir da interpretação da totalidade da Constituição. Em suma, entende a colenda Corte que a não incidência de impostos, em especial do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, deve observar o exercício da atividade religiosa ali ocorrente, e não apenas o status formal do contribuinte. O prazo de inscrição para o programa Jovem Senador 2022 termina no dia 18 de março. Por meio de um concurso de redação, 27 alunos da rede estadual podem vivenciar no Senado como funciona o processo legislativo, cada qual representando uma unidade da federação. Veja o que é preciso para participar. Sua escola tem até 18 de março para a primeira etapa do Jovem Senador. Escolher e encaminhar a melhor redação. Vale a pena! Durante uma semana, jovens estudantes de todo o Brasil vêm a Brasília, visitam seus monumentos, conhecem a dinâmica das duas casas do Congresso e experimentam o processo legislativo. Eles se organizam, elegem uma mesa diretora e comissões, apresentam e votam projetos. Só de faz de conta? Não, de verdade. Os projetos aprovados são encaminhados como sugestão de iniciativa popular e podem tramitar, se aprovados depois, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Junho está bem aí e a mobilização também, como explica o responsável pelo programa. É importante que as escolas públicas de ensino médio, os professores e os estudantes se mobilizem desde já para fazer o concurso de redação do Senado Federal na escola, porque o projeto Jovem Senador começa na escola. Começa com o professor de qualquer disciplina aplicando em sala de aula o concurso de redação. Na fase posterior, a escola vai escolher a melhor redação e aí sim enviar para a Secretaria da Educação, que vai escolher a melhor redação do Estado. A melhor redação do Estado vai transformar o estudante em jovem senador ou jovem senadora. Portanto, esse é o momento de realizar o concurso de redação. O tema da redação deste ano é 200 anos de independência, lições da história para a construção do amanhã. Fique atento para as etapas do concurso. Primeira etapa: cada escola promove o concurso de redação,
motivando e preparando os alunos e escolhendo a melhor redação, que deve ser encaminhada até 18 de março à Secretaria Estadual de Educação. Segunda etapa, a Secretaria de Educação vai escolher, entre as redações, 3 que serão encaminhadas ao Senado. Terceira etapa, uma comissão formada por servidores do Senado, do MEC e do Conselho dos Secretários Estaduais de Educação escolherá a melhor redação de cada estado. Quarta etapa, os 27 vencedores vêm a Brasília e vivenciam o processo legislativo de 27 de junho a 1º de julho. Regulamento, ficha de inscrição, folha de redação e outras informações você encontra no portal senado.leg.br/jovem senador. Não perca tempo, participe e mobilize sua escola. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.